Bom, boa noite. Vamos começar a aula. Considerando que esse material vai ser disponibilizado depois, então o aluno tem acesso sempre lá no portal, então a gravação fica permanente lá. Vamos iniciar. Hoje a gente começa a falar da disciplina de resistência dos materiais. Eu sou o professor Rafael Henrique de Oliveira, engenheiro mecânico, com mestrado em ciências dos materiais. Atualmente também faço doutorado na área de ciência dos materiais. E especialização, eu tenho uma especialização em engenharia de produção e também curso em engenharia de materiais. Então, eu trabalho na instituição há 3 anos, pouquinho, e eu vou ser o professor dessa disciplina. Então, o que eu preparei para a gente hoje? Apresentação do conteúdo programático, né, que é a nossa ementa. Então, o curso, basicamente, ele tem como objetivo entrar na área que a gente chama de mecânica dos sólidos, tá? Então, faz parte do que a gente chama de mecânica dos sólidos. Também vocês podem encontrar mecânica dos corpos deformáveis também. Então, são termos que correlacionam ao nome da nossa disciplina. Mas, enfim, qual que é o objetivo, né? Então, os conceitos de resistência dos materiais, eles, no final, né, assim, tem como objetivo principal resolver problemas de estruturas, tá? Problemas estruturais, projetos de estrutura. A gente vai ver na unidade 1 os estudos sobre tensões, né? Então, a gente vai compreender um pouco dos princípios básicos a respeito de força e tensão e suas diferenças, né? Aplicadas aí a algumas estruturas simples. A gente vai começar falando de treliças, tá? Então, a primeira estrutura que nós vamos conhecer são as denominadas treliças. Aí, em seguida, né, nas sessões da unidade 2, a gente vai falar, né, com um pouco mais de profundidade a respeito do conceito de tensão e deformação, iniciando aí por carregamento axial, né, verificando o comportamento dos materiais. E este conteúdo aqui a gente vai ver na N1, até a nossa primeira prova. Tá? Então, é bastante coisa, é importante estar atento aí ao conteúdo das aulas. Aí a gente segue, né, para a unidade 3, que fala a respeito de relações de tensão e deformação para casos que a gente chama aí, para casos de um carregamento qualquer, né? E na unidade 4, a gente vai estudar um pouco a respeito de torção no regime elástico, eixos com seções circulares, né, que vão sofrer tensões e deformações devido à torção. Então, este é o conteúdo da disciplina. É bastante coisa, dá para ver tudo, mas é necessário um empenho. Para a gente começar a aula, né, então vamos falar um pouquinho do que se trata as treliças, né? Então vamos entender, conhecer um pouco. A aula de hoje ela não difere muito do que vocês viram lá em estática, tá? Porque a gente vai aplicar as equações de equilíbrio da estática para calcular as treliças. Mas o que é uma treliça, né? Basicamente. Então, a treliça é uma estrutura. Então, aqui nós temos uma cobertura, né? Feita com um arranjo treliçado. Então, é uma estrutura que é formada por vários elementos, que no caso aqui temos barras, né? Então, esses elementos são unidos nas suas extremidades, tá? São pivotadas, são parafusadas, são soldadas, para que essa estrutura final, que a gente chama de treliça, seja uma estrutura rígida. Tá? Aqui embaixo é um exemplo, um diagrama de corpo livre mostrando aí. Esses elementos estruturais são comumente usados aí nessas regiões. São vigas, né? Perfis, que sejam na forma de U, barras, tá? E essas extremidades, como eu disse para vocês,
podem ser soldadas, pode ser rebitadas ou conter parafusos ou pinos. Tá? Uma definição importante é quando, né, esses elementos que compõem a treliça, essas barras aqui, né, são unidas de tal forma, né, que permaneça em um único plano. Quando eu digo plano, é o plano cartesiano mesmo. Né? Nós temos o plano x, y e podemos ter um plano aqui que sai da tela, por exemplo, que é o eixo z. Nós iremos estudar as treliças que ficam apenas em um plano. No caso, o plano yx ou xy. Então, são as treliças que a gente chama de treliças planas. Tá? Então, se você fizer a análise, colocar os eixos de coordenada aqui, então ela pertence ao plano xy. Tá? Então, existem treliças tridimensionais que não será foco do estudo dessa disciplina. Ok, então nós vamos falar de treliças planas. Aqui nessa imagem, nessas imagens, né, nós temos diversos exemplos de treliças. Nessa primeira parte são as treliças usadas comumente em pontes. Então nós temos vários nomes, que são os nomes dados pelos responsáveis pelos primeiros projetos usando esse tipo de estrutura. A treliça Pratt, Howe, Warren, a treliça tipo K e a Baltimore. Então essas são as usadas em pontes. Existem exemplos de treliças aqui usadas para a fabricação de telhados, tá? Roof, em inglês. Então tem a Fink, a Pratt também, nós temos o modelo de pontes, aplicado em pontes, quanto aos modelos para telhados. A Howe e a Warren também. Então, esses nomes aí, vocês podem estar vinculando quando encontrar algumas treliças no caminho de vocês, passando por pontes, olhando estruturas, vocês vão comumente encontrar esse tipo para telhados, coberturas, né? E esses aqui são para pontes. A gente vai aprender a calcular treliças planas que servem para qualquer um desses arranjos aqui apresentados. Tá? Bom, agora que nós sabemos basicamente o que é uma treliça, né, vou trazer uma definição mais formal. Né? A gente já consegue observar uma característica das treliças, né, que são triângulos. Né? Então, uma treliça possui, como aqui temos um exemplo, bem, aqui nós temos uma ponte, né? Então nós temos esse perfil aqui. Então, se a gente olhar lá na imagem anterior, esse caso da ponte, ele é muito similar aqui, né, a uma treliça do tipo Warren. Então, essa ponte aqui, usei esse arranjo. Né? Nós temos umas barras aqui também. E aqui uma cobertura de telhado similar a essa. Então, uma cobertura feita com o mesmo perfil podemos assim dizer, de treliça para a ponte, né? Então, que é esse caso aqui. Bom, então, como eu disse, os elementos básicos de uma treliça são os triângulos, certo? Então, uma treliça plana é composta de triângulos. Então, um triângulo, basicamente, né, que compõe a treliça, são 3 barras, né? E essas barras estão unidas em suas extremidades, aqui no caso, por pinos, né? Então, se nós fizermos esse tipo de arranjo, né, pegar 3 barras e uni-las, né, nas suas extremidades por pinos, a gente vai ter uma estrutura que é rígida, né? Quando eu falo rígido, é importante deixar aqui uma informação: o que é rígido na nossa disciplina? Tá? Rígido é algo que não colapsa. Colapsa. Ou algo colapsável, né? É não colapsável.
colocar aqui não. O que é não colapsável? É dobrável, articulável isso aqui. Então, isso aqui não se movimenta, não temos um mecanismo aí, não temos uma articulação. Então, rígido é não colapsável, ou seja, também não sofre deformações. As deformações causadas pelas deformações internas, devido ao carregamento, são desprezíveis. Deformação desprezível. Então, é importante associar isso. Então, a treliça, quando nós fazemos esse arranjo, ela é uma estrutura rígida, ou seja, não colapsável e de deformação desprezível. Ok? Por outro lado, se a gente olhar aqui, ó, o exemplo em B, nós temos uma situação onde tem 4 barras, né, que estão conectadas ou unidas por pinos, né, nessas extremidades. E aqui já nós temos um polígono, né? Então, nós temos um polígono de 4 lados, composto por 4 barras. Se a gente for aplicar qualquer carregamento, pode ser nesse pino aqui, a gente percebe que a tendência é que essas barras colapsam, né? Aqui, nesse caso, não. Né? Se, claro, obviamente, aqui estiver devidamente engastado, essa estrutura é rígida. Por mais que aqui esteja engastado, vai haver uma articulação, uma movimentação. Então, esse tipo de estrutura não é uma treliça, não é rígida, tá? Mas nós podemos transformá-la, né, em uma estrutura rígida, adicionando uma barra na diagonal. Eu posso adicionar tanto uma barra nessa extremidade, aqui, aí nós já teremos uma situação que a estrutura se torna uma treliça rígida, ou eu posso adicionar uma barra nesta outra diagonal aqui, e também transformar isso numa estrutura rígida. Então, se eu aplicar uma tensão aqui, agora ela não tem mais essa movimentação, de forma também análoga desse lado. Então, a gente consegue também garantir essa rigidez. Claro, nós podemos adicionar, ou seja, aumentar a estrutura, né, unindo várias outras barras, né, conectadas aqui nas extremidades, conforme a gente está observando aqui, né? Então, essa estrutura também ela é uma estrutura rígida, tá? Que são conhecidas como treliças simples. Bom, só que tem uma situação seguinte: se a gente utiliza mais elementos do que são necessários, né, para evitar o colapso, então a treliça a gente chama de uma treliça estaticamente indeterminada. Então, se tiver elementos demais, né, que torne para que a estrutura se torne... Na verdade, assim, a estrutura já é rígida se eu adicionar uma barra nessa região aqui, e já me atende, né, a minha situação. Aí eu continuo adicionando várias outras barras aqui, né? E como nesse caso aqui, foram adicionados outros elementos. Isso é uma redundância, né? Então, é uma configuração de equilíbrio, porém nós temos o que chamamos de redundância. Ou, né, essa configuração redundante. E o cálculo para determinar as forças, né, que atuam dentro dessas barras não são mais possíveis através daquelas equações que eu citei no início, equações de equilíbrio. A gente vai usar as equações de equilíbrio. Tá? Então, as equações de equilíbrio são para estruturas estaticamente determinadas. A quantidade de elementos necessário para evitar o colapso é o suficiente, é mínimo, né? É o mínimo suficiente. Quando ela é estaticamente determinada, há uma certa redundância e ela não é mais possível de ser analisada pelas equações de equilíbrio. Nós vamos tratar de projetos de estruturas estaticamente determinadas. Tá?
Então, é importante deixar claro isso. Bom, como que nós projetamos uma treliça? Então, basicamente, a gente precisa, né, primeiro determinar quais são as forças que estão atuando dentro dos elementos. Então, vou voltar aqui, por exemplo. Então, nós temos aqui esse telhado, né? Esse telhado, ele está apoiado nos nós, né? Nós temos vigas que se posicionam nos nós dessa treliça. Então, os carregamentos são posicionados nesses nós. E para o cálculo de dimensionamento da área da seção transversal dessas barras que compõem a treliça, depende da força, né, que está sendo aplicada nesses vários elementos. Né? Então, primeiro a gente precisa determinar essas forças nos vários elementos e depois, então, selecionar o tamanho e as formas estruturais apropriadas para suportar esses esforços. Então, voltamos aqui para essa imagem. Então, nós temos diversas suposições feitas, né, para que consigamos analisar as forças numa treliça simples. Então, primeiro, o que nós temos que considerar? Os elementos estruturais, ou as barras, né, elas são elementos de duas forças. Sempre vai haver duas forças presentes. Tá? Por quê? Para que haja o equilíbrio, não é necessário haver a ação de duas forças. Então, como nós estamos olhando aqui nessa figura, né, ela é uma barra que está sujeita a um carregamento de duas forças, em sentidos contrários, né, de mesma magnitude. Então, aqui está um equilíbrio. Tá? Se nós observarmos os elementos de uma treliça, é uma conexão reta. Então, se eu olhar aqui, todos os elementos são sempre uma conexão reta, né? Então, esse elemento aqui, este outro elemento aqui, e este, assim como este, são elementos que unem dois pontos, né? Por uma conexão reta. Tá? Então, as duas forças, né? Elas são aplicadas nas extremidades desses elementos e, como eu disse, tem que ser opostas, né? Por exemplo, imagina que aqui nós temos uma força de tração e nesse outro extremidade que não está aparecendo aqui, nós temos uma outra força de tração. Então, tem que ser necessariamente iguais, opostas e colineares. Colineares é que agem sobre a mesma linha, tá? Sobre a mesma linha. Então, senão, não haverá o equilíbrio aí. O elemento ele pode estar sob uma situação de tração, né, onde a gente está esticando ele, tendendo a estirá-lo, ou compressão, né, quando essa carga tende a diminuir sua dimensão. Se nós pegarmos, né, e cortarmos esse elemento estrutural e analisarmos apenas com a seção de corte, a gente percebe que tanto a tensão de tração quanto a de compressão é a mesma, tá? Então, essa magnitude aqui é igual a essa aqui, né? Então, para que haja o equilíbrio, né? Se eu tirei esse pedaço e estou olhando, para que haja o equilíbrio, né? A gente vai assumir que é a mesma. Então, essas são considerações aí. Então, a gente vai agora conhecer um pouquinho, né, sobre os nós e os apoios das treliças. Então, a gente olhando aqui um desenho real, não, uma imagem real, a gente percebe ó, que nas extremidades ó, nós temos uniões, né, são uniões, e essas uniões, como a gente já viu, podem ser por solda, né? Pode ser uma solda, pode ser rebites utilizados, né? Pode ser pinos, pode ser por parafusagem. Ok.
Quando nós olhamos, basicamente, os casos de conexões soldadas ou rebitadas, rebites é esse caso aqui. Para quem não conhece rebites, né, são pinos que as suas extremidades elas são deformadas de forma que fica um travamento aqui da estrutura. Então, nós observamos que os rebites, quanto às soldas, criam uma certa placa aqui, né? Então, os elementos estruturais, eles estão, né, dentro dessa região aqui. Então, nós precisamos definir o que é um nó, porque nos nós é que atuarão ou concentrarão a força. Então, quando a conexão é soldada ou rebitada, né? Então, nós vamos considerar normalmente que a conexão é um nó. Então, só será um nó se, né, as linhas de centro dos elementos, que são essas regiões aqui, ó, esse aqui é um elemento, isso aqui é outro elemento, se essas linhas de centro dos elementos forem, né, concorrentes na junta, tanto na junta soldada quanto na rebitada, ó, esse ponto aqui é concorrente com esse, a linha de centro desse concorre a esse ponto, e a linha de centro deste objeto concorre a esse ponto. Então, aqui é o nosso nó, tá? E aqui é o nosso nó também. Então, só para repetir, então, juntas soldadas ou rebitadas, elas são usadas, né, para unir esses elementos estruturais, e a gente vai considerar normalmente que a conexão é um nó se essas linhas de centro aqui dos elementos forem concorrentes na junta. Então, concorrente é quando elas sempre se interceptam aqui nesse ponto, né? Tanto este quanto este. Então, o meu desenho não ficou muito legal, mas é isso. Isso que a gente diz como sendo concorrente. Tá? Então, é só para a gente ter uma noção, porque quando nós observamos uma estrutura real, a gente acaba não conseguindo enxergar o nó claramente por causa dessa placa utilizada para rebitagem ou a junta soldada que cria aqui, né, descaracteriza os desenhos que nós tipicamente estamos observando aqui. Então, cada pontinho desse aqui, a gente chama de nó. Tá? Então, aqui são nós. E esses nós podem ser por solda, rebites, parafusos, pinos, entre outros. Tá? Certo. Então, todas as forças serão aplicadas nestes nós, né? Então, são forças externas, tá? Então, por exemplo, o peso do telhado vai estar concentrado nos nós, como a gente observa no diagrama de corpo livre aqui, diagrama de corpo livre desse telhado. Então, as forças externas são aplicadas nos nós, então é uma condição que é satisfeita para nós trabalhar. A gente vai ver dois métodos para cálculo de treliça. Tá? No caso, treliças simples como essa. O método dos nós, que é o que nós veremos na aula de hoje, e na aula que vem, o método das seções, ou método de Ritter. Antes de entrarmos, propriamente dito, nos métodos, vamos fazer uma pequena revisão dos tipos de apoio, que são essas vinculações aqui, né, em que as treliças, né, são apoiadas. Tá? Então, a estrutura ela é apoiada na treliça e a treliça ela é fixada ou suportada em apoios. E nós precisamos, né, entender um pouquinho a respeito desses vínculos, porque nessas regiões de apoio ou vínculos vai haver reações, né, ação e reação devido à terceira lei de Newton, e essas reações que a gente chama reações de apoio, são importantes no cálculo dos esforços que atuarão nas barras ou elementos estruturais.
Então, vamos revisar aqui. Então, nessa figura A, nós temos o primeiro tipo de apoio, né? A gente pode chamar apoio ou vínculo, tá? Então, é muito comum vocês encontrarem esse termo, vínculos ou vinculações. Então, isso aqui é o primeiro tipo de apoio. Apoio móvel ou rolete. É o apoio mais simples, né? Então, nós podemos entender que é uma estrutura apoiada sobre a outra. Então, imagina que você tem uma tubulação que passa, por exemplo, por um pilar aqui. E esse pilar, né, nós não temos nenhuma amarração. Então, a tubulação ela passa e está simplesmente apoiada aqui. Então, isso aqui é um tipo de apoio móvel. A gente pode também entender como um rolete propriamente dito. Em algumas situações, sim, vai haver um rolete. Pontes móveis, treliçadas, como neste caso aqui, poderia ser, né, nessas extremidades aqui, poderíamos ter uma articulação, né, um vínculo móvel, né, onde isso aqui tem essa possibilidade de erguer também. Né? Essa ponte ela tem a possibilidade de rotacionar. Aqui nós podemos ter um apoio, por exemplo, do tipo fixo, que permite apenas o momento de rotação, e aqui um apoio móvel. Se nós não tivéssemos essa estrutura fixa, aqui, nesse ponto, ela poderia se movimentar na horizontal, né? E também rotacionar. Bom, então esse é o tipo mais comum. É apenas um apoio sobre a estrutura. Então, que tipo de reação nós temos? Então, é uma reação que a gente chama de reação de força normal. Né? Então, todo objeto que está apoiado sobre uma superfície, uma reação de apoio existente é a força normal, que no caso é perpendicular ao plano na qual está apoiando aqui. Então, esse plano aqui faz 90 graus com a reação. Aqui em B, nós vemos basicamente o que acontece. Então, aqui nós temos o plano de apoio, né? E nós temos essa reação aqui. Então, só impede uma movimentação na direção normal. Mas aí a gente tem a liberdade de se mover paralelamente a esse plano. Então, essa tubulação aqui, ela pode rolar sobre essa superfície, como a gente observa aqui, né? Pode deslizar sobre o plano, tá? Além, claro, de permitir uma rotação também, tá? Então, é possível a gente obter isso aí. Essas figuras aqui, C e D, são os exemplos, né, de esquema comumente encontrado nos exercícios de resistência dos materiais. Esse tipo de apoio móvel vocês encontrarão apresentados sobre esse tipo de representação esquemática, tá? Algumas vezes vai haver o roletezinho aqui, né? Ou só os triângulozinhos com plano aqui na qual eles sofrem a ação. Bom, a gente tem o vetor força aqui, né, da reação. Então, ele, como eu já comentei, ele é perpendicular. A direção do vetor reação é perpendicular ao plano de apoio. Você faz 90 graus em relação a esse plano de apoio. Então, a gente nomeia essa força de reação geralmente com RY, nesse caso, né? RY, ou se a gente tem uma situação que é um ponto, a gente chamar esse ponto aqui de ponto A, é comumente chamar de AY. Tá? A nomeação fica a critério de vocês, mas geralmente a gente chama de RY, AY, dependendo do ponto. Tá? Então, essa é a representação. Muito tranquilo. O outro apoio, né, que nós conhecemos, e já comentei no início, é o apoio fixo, tá? Como a gente observa aqui em A. O apoio fixo pode ser entendido como
uma estrutura, né, que está parafusada, ela está unida por pinos, né, ou conexões similares. Então, se a gente tem uma união por pinos, a gente vai ter o quê? Vai impedir, né, o movimento nas direções normais, né? Ou seja, você não consegue trazer essa barra nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, deslocar esse ponto para cá ou para cá. Então, você tem uma reação normal, uma reação que a gente chama paralela, né, ao plano, e também nós não conseguimos fazer com que essa barra suba ou desça. Então, nós vamos ter uma reação, dependendo, claro, se eu estou forçando para baixo, essa reação vai ser para cima, e se eu estou puxando para cima, o vetor inverte, né? Mas nós teremos uma reação que é também normal ao plano. Mas, se eu quiser aplicar um momento aqui, uma força F aqui, a gente não vai ter nenhum problema em fazer com que essa barra rotacione. Então, os momentos ou rotações são permitidas para esse tipo de caso. Tá? Aqui nós temos a representação esquemática que a gente encontra nos exercícios de resistência dos materiais. Tá? E os seus vetores. Quando o vetor está na horizontal, a gente chama de reação Rx, tá? Ou, no caso aqui na vertical, de Ry. Bem tranquilo. Seguindo agora, para o último, né, é o apoio de engaste. O que é um tipo de apoio de engaste? É aquele que a gente não consegue nem ir para a direita com essa barra, nem fazer com que ela se movimente para cima, né, e nem que rotacionemos. É basicamente uma estrutura que está, a gente pode chamar de uma estrutura chumbada, engastada. Aqui está errado o tema aqui, tá? Então, é o apoio do tipo engaste. Então, a gente chama de estrutura que pode ser chumbada, engastada, ou, no caso das estruturas soldadas. São vínculos que a gente chama também de terceira ordem. Então, por exemplo, o apoio móvel é o vínculo de primeira ordem. Por quê? Ele apresenta apenas uma reação de apoio. O apoio fixo é um vínculo de segunda ordem, porque nós temos duas reações permissíveis. E o apoio tipo engaste, né? Ele é um tipo de apoio ou vínculo de terceira ordem, porque a gente não consegue transladar na vertical, ou seja, movimentar paralela ao plano, nem perpendicularmente a esse plano onde ele é fixado. E se aplicarmos um momento, aqui uma força que gera um momento, também nós não teremos uma rotação. Então, gerará três reações de apoio. Uma reação que nós chamamos de M, que é a reação ao esforço que tende a rotacionar. Uma reação paralela ao plano, ou em X, né? Quando nós aplicamos um esforço que tende a movimentar paralela ao plano, e uma reação em Y, quando nós queremos movimentar perpendicularmente a esse plano. Tá? Então, são estruturas aí que normalmente estão dentro, né, dos apoios. Então, é um chumbado, concretado, soldado. Tá? Então, é importante lembrar os nomes. Então, vamos chamar de RY, essa reação aqui, e de RX, essa daqui, e de M, os momentos. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Só para testar aqui. Pessoal, estão conseguindo entender? Tá tranquilo? Matias, Marcelo, Gleidson? Tranquilo, professor. Positivo, professor. Estamos tentando pegar aí, professor. Professor. Oi. Na ocasião aí, eu queria saber, eu tentei tirar, não é que tirar, eu queria fazer a tua aula, só que caiu justamente na quarta-feira de cálculo. Não tem como alterar isso? Justamente o meu caso também, Gleidson.
Eu queria perguntar se o professor não dá aula em outro dia, na terça ou na quinta. Eu trabalho a semana inteira, não tem possibilidade de mudar o dia da semana. Mas vocês conseguem ir levando a disciplina no período de quarentena tranquilamente, assistindo as videoaulas da transmissão gravada, né? Da gravada do senhor. Isso, só o problema pode acontecer se nós retornarmos aos encontros presenciais e o dia de prova presencial. Não sei se a gente vai voltar ainda esse ano, mas a princípio, se surgir, por exemplo, o laboratório, aí vocês terão que se organizar para ir, mas não necessariamente o laboratório será na quarta-feira. Entendi. Aí eu tiro outra matéria da grade, então, e permaneço com a tua, seria isso? Porque a tua é interessante. O que acontece? Vocês podem acompanhar essa aula em outro horário, né? Tirar dúvidas comigo fora desse horário. O problema pode acontecer se um dia eu marcar uma atividade prática em laboratório e coincidir com o nosso horário de aula. Aí, se você tiver cursando uma outra disciplina concorrente com essa, aí vai ter que optar por um, tá bom? Mas nesse período de quarentena não tem problema nenhum. É porque a turma que vem acompanhando aí o Matias, a gente já fez o 1 e o 2, entendeu? Junto com a turma. E a galera tá tudo lá fazendo, só ficou alguns de fora, né? Então a gente já queria matar logo isso aí, né? Entendi. Felizmente eu não tenho como mudar o horário, porque eu tô de segunda a sexta, tá bom? Tá bom, então. Então tá. Pessoal, eu vou criar um grupo no WhatsApp da nossa disciplina, vou deixar aqui no chat, ó, o meu número de telefone, aí vocês mandam um WhatsApp para mim solicitando o link do grupo, tá? Que aí eu adiciono vocês. Então tá aqui, ó, no chatzinho, só você clicar no chatzinho, vão encontrar o meu telefone, para quem não tem. Então, vamos seguir aqui, porque o grupo vai ser importante para a gente se comunicar e de forma mais rápida, né? Temos o AVA, que é importante, o canal lá de mensagens, que lá eu sempre vou oficializar tudo que a gente acordar no grupo do WhatsApp, vou oficializar no AVA. Mas era isso que eu queria entender, Rafael. Você tem disponibilidade só na quarta-feira, é isso, né? Essa disciplina eu trabalho só com ela na quarta. Eu não tenho nenhum outro horário livre na semana. Ah, tranquilo. Beleza. Agora eu entendi por que a gente não conseguiu mudar a grade. Tá bom? Era isso que Então tá, valeu. Então, beleza. Então, só para a gente continuar, a gente já viu agora aqui os tipos de apoio: apoio móvel, apoio fixo e apoio tipo engaste. Vamos agora, né, classificar as estruturas. Tá? Então, a gente precisa entender que nós podemos classificar as estruturas com base no número de reações que elas possuem. Então, nós temos as estruturas que a gente chama de estrutura hipostática, já explico como a gente entende esse nome, as estruturas isostáticas e as estruturas hiperestáticas. O que diferencia uma da outra? É o número de reações que elas possuem. Se o número de reações de apoio, né, for insuficiente para garantir que a estrutura fique estável, ou seja, em equilíbrio, não se movimente, se for insuficiente, né, a gente chama de uma estrutura hipoestática. Hipo é um prefixo que quer dizer menos, né? Menos, ou algo que é inferior à estaticidade. Então, estrutura não estática, menos estática, ou seja, possui menos vínculos do que o necessário. Então, se eu aplicar uma carga aqui nessa estrutura, como o apoio é tipo fixo não, é tipo móvel, a gente percebe que a movimentação é permitida, ela não está estaticamente estável, né? O segundo caso é uma isoestática. Iso é igual, tá? Iso vem de igual. Então, quer dizer que as reações de apoio na estrutura são iguais, né, à quantidade de esforços que ela está sendo aplicada. Então, nós temos as reações de apoio são iguais o número, né, de esforços que estão agindo na estrutura.
Tá? Então, ela está em equilíbrio. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa estrutura, né? Que se nós aplicarmos, se nós tendermos movimentar ela para a direita ou para a esquerda, né? Esse tipo de vinculação aqui não vai permitir, né? E se eu aplicar uma carga na vertical, né? Ela também não vai ter nenhuma movimentação, porque também nós temos reações verticais. Tá? Então, nós temos reações verticais e esforços. Nós temos reações verticais, né? Se o esforço for vertical. Nós temos reações horizontais, se aplicarmos alguma carga na horizontal. Então, isostática quer dizer que o número de reações é igual ao número de forças agindo ali na estrutura. E o caso último aqui é a hiper, né? Hiperestática quer dizer que nós temos uma quantidade de reações de apoio maior do que o necessário, né, para a estabilidade, tá? Que é um caso que nós não vamos focar, nós vamos focar, né, os estudos de estruturas isostáticas, tá? Eu vou mostrar para vocês, isso não consta no material didático, né, como a gente calcula a estaticidade da estrutura, para dizer se ela é hipo, se é hiper ou se é iso, tá? Então, basicamente, existem alguns estudos, né, que trazem algumas equações. Então, a primeira dessas equações, ela diz o seguinte: a gente consegue medir o grau de estaticidade através dessa primeira expressão. 2 vezes N é igual a B mais V. Vou dizer o que é cada um desses termos. O N é o número de nós que a estrutura possui. B é o número de barras ou de elementos estruturais. E V é o número de reações ou, né, vínculos, como eu comentei. Então, nós vamos olhar a estrutura e aplicar essa equação. Se 2 que multiplica N for maior que o resultado aqui, B mais V, a gente chama essa estrutura de hipostática. Se nesse caso for igual, né, 2 vezes o número de nós for igual à soma da quantidade de barras mais a quantidade de reações, a gente tem uma estrutura isostática. E o caso contrário, né, se a situação for menor, é uma estrutura hiperestática. Então, essa é uma das formas, por essa expressão aqui. Eu vou escrever agora uma segunda, que também vocês podem encontrar na literatura e na vida profissional de vocês quando quiserem calcular estaticidade, tá? Porque dependendo, uma estrutura hipostática, nós não queremos, tá? Que ela se movimente, porque ela é uma estrutura não estável, ela vai cair, ela vai se movimentar. Uma estrutura isostática é o que nós queremos, a gente não quer redundância, a gente não quer colocar apoios, por exemplo, no caso de uma hiperestática, a mais, né? Nós não queremos isso. Nós queremos uma situação que a quantidade de apoios são suficientemente necessários para a estabilidade. Então, é isso. Aí a segunda equação é dada por G, que é igual a B mais V, menos 2 vezes o número de nós. Então, G representa grau de estaticidade, tá? Eu vou colocar aqui de outra cor. Então, G é o grau de estaticidade, que está aqui no título, em negrito. B continua sendo o número de barras. V é o número de vínculo ou reações. E N é o número de nós. Mas se esse valor de G, agora a forma de obter, né? Se esse número obtido aqui for menor que 0, é uma estrutura hipostática. Se G for igual a 0,
isostática, e G maior que zero é uma estrutura hiperestática. Então, nós temos duas possibilidades, tá? Essas duas equações. Vamos fazer alguns exemplos para entender como que se aplica aí, tá? Ó, nós temos essa estrutura, tá? Ela é treliçada aqui. Nós temos uma parte aqui que é um polígono, né? Um apoio do tipo fixo e um apoio do tipo móvel. Então, vamos primeiro partir das reações de apoio, né? Então, o apoio tipo fixo permite uma reação na vertical e uma reação na horizontal. Aqui nós temos duas reações. E o apoio tipo móvel, ele apenas, né, tem uma reação vertical, ou seja, perpendicular ao plano na qual a estrutura está apoiada. Então, nós temos aqui o nosso número de vínculos, V, né, igual a 3. Agora, vamos determinar o número de barras. Quantas barras temos? Só vou apagar aqui para não poluir o desenho. Então, vou usar aqui uma cor vermelha. Então, esse aqui é uma barra, tá? Então, desse ponto aqui é uma barra. Aqui nós temos outra barra. Aqui na diagonal nós temos outra barra, 3, né? Daqui a aqui é outra barra, 4. Desse ponto até esse ponto é outra barra. Aqui outra. Aqui outra. Aqui embaixo outra. Aqui outra. Então, nós temos 9 barras. Igual a 9. Como que eu não me confundo, professor, na hora de saber quantas barras eu tenho? Porque nós sabemos que nesses pontos aqui, ó, são as vinculações, tá? Então, aqui são os vínculos. As barras, elas são conectadas por vínculos. Então, sempre onde tiver um vínculo, ou seja, um nó, perdão, onde tiver um nó, a gente vai ter, né, a gente vai chamar isso aqui de barra, de uma barra, tá? Então, sempre nos nós, a gente contabiliza as barras. Se caso, né, no desenho ou no projeto você insira um vínculo aqui, né, você vai ter várias outras barras aqui, mas vamos considerar essa situação. Ok. Bom, quantos nós temos? Então, eu já disse, nós temos 2, 4, 6. 6 nós. Então, nós temos as condições para calcular se a estrutura é isostática, hiperestática ou não. Então, a segunda equação que eu passei foi que G é igual a B mais V menos 2 vezes N. Então, substituindo aqui, a quantidade de barras é 9, o número de vínculo é 3, menos 2 vezes o número de nós, que são 6. Se vocês realizarem essa conta, aqui vai dar 12, né? Aqui vai dar 12, então o resultado vai ser igual a 0. Então, se for igual a 0, é uma estrutura isostática. Pelo cálculo, tá? Só que é uma estrutura indeformável geometricamente. Ela pode ser estaticamente definida, né? Ou seja, uma condição isostática, mas geometricamente deformável, tá? Se eu aplicar um carregamento aqui, devido a essa situação que nós temos aqui. Então, para eu considerar uma estrutura geometricamente indeformável, essa seção aqui da estrutura, ela tem que apresentar uma barra aqui, tá? Ou nessa diagonal, ou nessa, tá? Por mais que ela seja isostática, a quantidade de reações de apoio ser a mesma que o número de forças propriamente dito aplicadas, a estrutura ela ainda pode se deformar. Então, temos que analisar aqui. Então,
teríamos, né, para transformar isso numa estrutura geometricamente indeformável, colocar um elemento estrutural aqui, tá? Ou nesse sentido. Aí a gente já consegue travar a estrutura, né, aumentar a rigidez da estrutura. O ideal. Professor, Oi. o vínculo igual a 3 seria esses 3 pontos da base? Um ponto na esquerda, um no meio e um na direita? Vínculo, o Vzinho é vínculo ou reação de apoio, é a mesma coisa, são as reações. Aqui, por exemplo, ó, a gente mede pelos apoios, ó, o apoio fixo tem uma reação aqui, né? E temos uma reação aqui, duas. E esse apoio aqui só tem uma reação de apoio aqui, ou um vínculo, né? Então, vínculo ou reação quer dizer, o vínculo quer dizer que ele impede, ele trava, ou seja, vincula a estrutura em apenas um tipo de movimento. Então, o apoio móvel vincula em apenas um movimento, que é esse aqui. Você não consegue movimentar nesse sentido. E esse apoio fixo, ele vincula a estrutura tanto nessa direção quanto nessa. Então, por isso que aqui tem 2 e aqui tem 1, que no total dá 3. Ok? Então, só para fechar, é uma estrutura isostática, porém deformável. Então, a gente fazendo o cálculo, apenas usando as equações, a gente percebe que há uma necessidade da gente usar, né? Se eu aplicar, por exemplo, aqui uma força aqui, ela tende a se articular, né, nesse ponto. Então, temos que travá-la, ou aplicando uma barra aqui e outra aqui. Vamos para outro exemplo. A gente pode usar as duas expressões, né? Vamos começar do começo. Então, nós temos 2 apoios fixos. Então, nós temos um vínculo aqui e outro aqui, para essa posição. E aqui nós temos outro vínculo ou outra reação. Então, nós temos o V igual a 4. Vamos calcular o número de barras. Então, nesse ponto aqui, vou colocar em azul, eu tenho um nó. Nesse outro ponto aqui, eu tenho outro nó. Nessa outra extremidade, eu tenho outro nó, né, que é onde pode ser soldado, pode ser rebitado, tá? Então, entendo esses nós como sendo as uniões, onde essas barras são unidas entre si. Então, nós temos 4 nós, né? Então, nosso N é igual a 4 também. Vamos agora contar a quantidade de barras. Então, nós temos essa barra aqui, essa barra que está nessa diagonal, nessa outra, a barra aqui de baixo, a barra aqui de cima e essa aqui. Então, nós temos 6 barras. Certo? Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade de barras é igual a 6. Certo. Agora vamos calcular a estaticidade dessa treliça. Vou usar aquela primeira expressão que eu dei para vocês. N vezes 2 é igual a B mais V. Então, 2 vezes o número de nós, que é 4. Quantidade de barras aqui é 6, perdão. Mais o número de vínculos, são as reações de apoio, são 4. 2 vezes 4, 8. Certo? E aqui, 10. Se nós observarmos lá, quando esse valor aqui é maior que esse, a gente tem uma situação, acho que eu inverti aqui. Se o número de nós for maior que o número de barras maior o número de vínculo, é hipo. Então, é uma estrutura, na verdade, está invertida aqui, pessoal. Deixa eu ver o que eu calculei aqui. Não, tá certo, é isso mesmo. Isso aqui é maior, isso aqui é menor. E é o que aconteceu. O número de nós
vezes 2 deu 8. E o número de barras mais o número de vínculo deu 10. Então, se essa parte for menor que a outra, vai ser hiperestática. Ou seja, nós temos uma estrutura que ela está além do necessário. Ou seja, nós temos uma barra a mais aqui, por exemplo. Né? A gente poderia manter essa estrutura estaticamente, né? Ou seja, ser uma estrutura estática, equilibrada, se nós tirarmos essa barra aqui, ó, por exemplo. Ela está redundante aqui. Então, essa é uma estrutura que a gente chama hiperestática, porque nós temos uma situação de número de vínculos ou reações é superior, né, à condição aí. Então, é hiperestática. Se eu, por exemplo, tirar uma barra, tirar essa barra 2 aqui, então eu vou ter, no caso, um total de 5, né? 5 barras. Então, vou chamar essa aqui de 2, 3, 4, 5. Então, o nosso N vai ser igual a 5. Então, se eu aplicar essa equação, vai ser 2 vezes 5 igual a 6 mais 4. Então, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 10. E aí, nós temos uma estrutura isostática. Então, tanto essa estrutura quanto essa são estruturas que estão em equilíbrio em si. Só que essa segunda opção que eu dei, tirando, removendo essa barra aqui, ela é mais, assim, em termos economicamente mais barata, porque eu estou economizando aqui um elemento estrutural e a estrutura se mantém totalmente rígida, né? Indo agora para esse caso, eu coloquei muitas barras aqui. Eu vou tirar uma barra. Então, aqui vai ser uma estrutura. Vai ser uma estrutura hiperestática novamente. Se vocês observarem, né? Opa. É igual no exercício anterior, né? Só que nós temos um acoplado aqui. Então, muda a quantidade de reações de apoio, mas, querendo ou não, a estrutura ela vai estar em equilíbrio. Então, vou pular para outro exercício. Se vocês depois quiserem fazer, vai ser uma estrutura hiperestática novamente. Nós temos barras aqui no meio que são redundantes. Vamos para um caso aqui um pouquinho mais, assim, aparentemente mais rebuscado. Então, nós temos essa estrutura, né? Aqui nós temos um apoio fixo, que vai ter uma reação aqui, outra reação aqui. E aqui um apoio móvel, que só tem essa reação. O nosso número de reações ou vínculos é igual a 3. A quantidade de barras, então vamos considerar que aqui nós temos um nó, aqui temos o outro nó, aqui outro nó, aqui outro e aqui outro. Então aqui nós temos a barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos 9 barras. Beleza. Vamos agora calcular o número de nós. Então, cada bolinha dessa é um nó. Então, nós temos um nó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 nós. Número de nós igual a 6. Então, vamos usar a equação. 2N é igual a B mais V. O número de nós é 6. O número de barras é 9. O número de vínculos é 3. Então, aqui nós temos 12 e aqui nós temos 12. É uma estrutura isostática. Ah, professor, se eu usar aquela outra equação, vai dar diferente? Vamos fazer o teste, né? A outra equação diz que G, que é o grau de estaticidade, é B mais V menos 2 vezes N. Então, a quantidade de barras que eu tenho é 9, a quantidade de vínculo é 3, menos 2 vezes o meu N, que é 6. Então, isso aqui tem que dar 0 para ser isostático. Então, aqui vai ser 12 menos 12 é 0. Então, é isostática. Isostática também. O cálculo é bem simples, né? Então, o importante
é que os desenhos que eu trouxe nesses slides foram eu que criei, né? Então, eu acabei não demonstrando os vínculos adequadamente para vocês. Mas eu vou trazer sempre exercícios, deixa eu trazer aqui uma imagem, como esse aqui, tá? Onde vocês conseguirão ver claramente os nós, né? Os nós e os vínculos, tá? Os vínculos estão aqui, o tipo de apoio, e os nós estão aqui, que são os pinos. Certo. Vocês podem, pessoal, se tiver alguma dúvida, interromper em qualquer momento da aula, tá? Então, se vocês não interromperem, eu vou entender que está tranquilo, para a gente não ficar nesse para-para. Mas, se você tiver dúvida, pode pedir um socorro aí no meio da aula, que eu paro normalmente. Então, para a gente finalizar essa parte de teoria, né? Então, a gente tem que a treliça, né, ela é composta de elementos que são barras, né? E essas barras, elas têm como ponto de aplicação da força, né? Ou que a gente chama de forças normais, nesses nós, que são essas regiões aqui onde são conectadas. Tá? Então, isso é importante. Se no cálculo da treliça o valor dessa força normal aqui for positivo no nosso cálculo, a gente diz que o elemento está sob tração. Se o valor dessa força normal for negativo, a gente tem uma situação de compressão. Tá? Importante lembrar que o sinal vai ser importante. E tração. Então, ora, vai ter elementos da mesma treliça que estão sujeitos a cargas trativas e compressivas. E é importante saber distinguir qual desses elementos. E qual que é o foco do nosso cálculo de treliças? É as forças internas. Tá? Então, a gente precisa calcular essas forças internas. E, a partir delas, a gente pode aplicar, né, aquela equação de tensão, que é força sobre área. Né? A partir dessa relação, quando nós sabemos as forças internas e sabemos o tipo de material, que vai ser o nosso norteador, a gente consegue definir qual que é a área, a seção transversal. Ou não, ou a gente parte de uma determinada área, conhece a força que está agindo sobre essa área e escolhe o material. Tá? A gente vai ver dois métodos, e o primeiro deles é o método dos nós. Nada melhor do que aprender um método fazendo um exercício direto, porque se eu ficar só falando vai ficar bem cansativo. Então vamos fazer esse exercício para aplicar o método dos nós. Eu trouxe basicamente aqui um esqueminha de como que a gente resolve os problemas de treliça pelos métodos dos nós. Ele é um método bem trabalhoso, para ser sincero. Na aula que vem eu vou trazer o método das seções e vou mostrar para vocês um software chamado F-Tool. Vocês já podem baixar no celular e brincando, é bem tranquilo, né? Que vai ajudar também nesse tipo de atividade. Mas é importante aprender à mão primeiro, porque vai fazer uma prova, um concurso, alguma coisa, tem que saber como que funciona. Então, basicamente, a gente primeiro precisa construir, né? Para aplicar o método dos nós, a gente primeiro precisa construir um diagrama de corpo livre da treliça, encontrar as reações de apoio que acontecem aqui na treliça, separar os nós, então a gente vai calcular nó por nó, então e nesses nós a gente vai colocar as forças, né? Se esses nós estão sob algum apoio, as reações que agem nesses nós, e vai aplicar uma decomposição de forças, quando, né, em algumas situações. E, por fim, somatória das forças em X e em Y para conseguir obter isso aí. Então, para não ficar só na falação, vamos começar a usar cada um desses itens. Então, nós temos um exemplo aqui, é um exemplo de treliça bem simples. Aqui nós temos um nó, só para ficar claro. Aqui é outro nó. E aqui é outro nó.
Então, essa treliça ela está apoiada neste apoio fixo e neste apoio tipo rolete ou móvel. Tá? O primeiro passo é construir o diagrama de corpo livre da treliça. Então, ela tem 5 metros aqui nessa dimensão e, se a gente pegar a altura dela, também é 5 metros. Tá? Então, vamos fazer o diagrama de corpo livre. Eu trouxe aqui já um desenho do triângulo, porque fica mais fácil do que eu ficar desenhando ele à mão. Então, o que é o diagrama de corpo livre? No diagrama de corpo livre, você vai representar as forças que agem na treliça. Então, nós temos uma força de 100 newtons, que está aqui em cima. Vou trazer para cá novamente. Os apoios, a gente agora vai eliminá-los e vai colocar as reações apenas. Então, esse aqui nós vamos atribuir que essa reação é nesse sentido, tá? Depois, se for contrária, a gente muda. Como que eu sei que vai ser contrária? Lembrando, se o valor das reações forem negativos, o sentido da setinha que eu usei aqui é o contrário, tá? Então, basta a gente inverter. Então, é um apoio tipo fixo. Então, nós temos uma reação aqui. E eu vou colocar uma reação assim. Tá? Então, eu vou chamar esse ponto aqui de nó A. Vou dar nome aos nós, esse ponto de nó A. Isso aqui de nó B. E isso aqui de nó C. Então, vou chamar essa reação aqui de AY. E essa aqui na direção X de AX. Similarmente aqui no nó B, né? Já tiro o nó. Uma reação apenas para cima, né? Que é um apoio tipo móvel. Então, nós temos BY. Então, construímos o diagrama de corpo livre para essa treliça. O próximo passo é encontrar o valor dessas reações aqui, AX e AY. E também BY. Vamos aqui para essa parte. Então, vou colocar de novo aqui AY, AX, BY e 100 newtons. Então, como que eu calculo as reações de apoio? Vamos ter que aplicar as equações de equilíbrio. Primeiro, vamos fazer a somatória das forças em X e serem iguais a zero, tá? Então, para que seja em equilíbrio estático, todas as forças, quando somadas, têm que resultar a zero. Então, por isso que a somatória das forças em X é igual a zero. Vamos atribuir como sendo positivo a setinha indo da esquerda para a direita. Tá? Então, tudo que está em X a gente vai somar. Então, nós temos aqui AX e 100 newtons aqui em cima. Então, positivo. AX positivo mais 100 é igual a zero. AX é igual a menos 100. Então, quer dizer o quê? Que o meu AX aqui está ao contrário. Então, eu já vou arrumar ele aqui. Tá? Porque deu negativo. Vou colocar aqui AX é igual a 100 newtons. Porém, o sentido da seta não é da direita para a esquerda. A representação correta é essa. Tá? Então, a gente precisa ajustar aqui. Então, vou colocar ele para cá já. Beleza, agora vamos calcular a somatória das forças em Y. Já fiz a somatória das forças em X. Das forças em Y também tem que ser igual a zero, considerando que o vetorzinho força para cima é positivo. Então, nós temos em Y quais reações? Nós temos AY, BY. Então, AY mais BY é igual a zero. Mas aí não consigo calcular ainda nenhum desses valores. Então, eu tenho que partir para a somatória dos momentos, igual a zero. Então, a gente faz a somatória dos momentos. Vamos escolher o ponto A, que é o ponto onde tem a maior quantidade como posso dizer, de reações, porque como é o ponto que eu escolhi,
Então, tudo que está passando por esse ponto não realiza momento nele. Então, não vai ter nenhuma incógnita desse ponto. Somente a incógnita BY, porque é ela que vai gerar momento nesse ponto, né? Que é o que nós queremos encontrar, e essa força que nós já conhecemos que vai gerar momento nesse ponto. Então, vamos calcular o momento em A sendo igual a 0. Então, como que é o momento? É a força vezes uma distância. Vamos considerar como sendo positivo no sentido horário. Tá? Então, se vocês inverterem todos os sinais aqui, por exemplo, colocar o contrário, vocês têm que usar no exercício inteiro o sinal invertido, o sentido que vocês arbitraram aqui. Tá? Eu estou convencionando para mim como sendo no sentido horário positivo. Ok? Então, em relação ao ponto A, as únicas forças e reações que vão gerar momento é B, Y e 100. Tá? Então, qual que é o braço de alavanca aqui? Né? Vamos começar com essa força de 100. Então 100 está... Vamos começar com BY primeiro, para ficar mais fácil. Então, BY ele age força vezes uma distância. Qual que é a distância? Essa distância aqui é 5. Ó. Então, vai ser menos BY, por quê? BY ele vai tender a rotacionar no sentido contrário que nós convencionamos. Né? Então, essa estrutura nesse ponto aqui, ó, se eu aplicar uma força aqui, ela tende a girar no sentido anti-horário. Então, vai ser menos BY vezes a distância, que nesse caso é 5 metros. Agora, se nós observarmos aqui o 100, né? 100 newtons. 100 newtons ele tende a rotacionar a estrutura no sentido positivo escolhido. Então, vai ser mais 100. Qual que é a distância? Né? A distância é a mesma. Tá? É a mesma. É 5 metros. Tá? Que é essa distância em relação ao ponto. Ah, professor, mas eu não consegui entender. Não seria esse pedaço aqui do meio? Não. Tá? Então, se a gente pegar e apagar aqui, né? E considerar apenas a figura, o que é momento? Momento é a força pela distância, que é a distância perpendicular em direção ao ponto de aplicação. Então, a distância que eu olho é a que faz um ângulo de 90 graus com o ponto. Então, o que faz 90 graus com o ponto de aplicação é essa distância aqui. Ó. Então, a força de 100 newtons poderia ser observada dessa forma. Então, a distância que faz 90 graus com o ponto A aqui é a altura, 5 metros. 5 metros também. Tá? Então, vai ser 100 vezes 5, que é igual a 0. Então, nós já temos condições de calcular. Então, vai ficar menos 5 BY mais 500 é igual a 0. Então, a gente vai passar o 500 para o outro lado, vai ficar 5BY menos 500. Como nós temos sinais negativos em ambos os lados, a gente pode multiplicar por menos 1 e isso aqui fica tudo positivo. Né? Então, vai ficar BY é igual a 500 dividido por 5, que vai ser 100. Então, nós já temos o valor de BY. BY vale 100. Aí eu consigo agora calcular o meu AY aqui. Então, AY é igual a menos BY, que por sua vez é igual a menos 100. Tá? Então, nosso AY é igual a menos 100. Então, vamos agora prosseguir, né, com o exercício. Uma outra coisa que ficou invertida aqui foi o sentido, né? Como o AY deu negativo, então quer dizer que o sentido aqui no desenho também tem que ser mudado, tá? Então, vamos só colocar no sentido correto. Então, o nosso AY é para baixo, tá? AY é para baixo. Aí a gente pode considerar esse valor aqui positivo, tá? Só para inverter a ordem dos
no diagrama. Então, vocês podem atribuir para a direita, para a esquerda, e se ficar negativo na hora de calcular as reações de apoio, basta vocês modificarem. Então, essa é a forma do diagrama de corpo livre correto. Então, nós já fizemos o item 1, nós construímos, né, o diagrama de corpo livre, encontramos as reações de apoio, agora nós vamos calcular as forças que agem nas barras, separando por nós, o nó A, o nó B, né, e quando conveniente, o nó C, que não vai ser necessário. Então, vamos lá. Eu já vou colocar aqui as forças que nós calculamos. Então, aqui para cá temos 100, né? Para cá nós temos mais 100, para cá 100, e o outro estava para cima, 100 newtons. Ok. Vamos prosseguir. Uma coisa interessante é como essa força de 100 newtons que está aqui em cima, a gente precisa decompor ela. Tá? A gente precisa decompor essa força de 100 newtons nos eixos. Então, nós temos um eixo Y aqui e ela está sobre o eixo X. Então, nós temos que fazer uma projeção dessa força em X e em Y. E para que eu possa fazer a devida projeção da mesma... Calma aí, deixa eu apagar aqui. Para que eu possa fazer projeção de força, essa aqui, na verdade, eu não vou precisar projetar, pessoal, perdão. A força de 100 newtons, ela não tem nenhuma variação angular, ela está totalmente na horizontal. Mas a força que atua nessas barras aqui, ó, elas estão em ângulo com relação ao eixo, aos nossos eixos de coordenada. Então, nós temos um eixo Y, nós temos um eixo X aqui. Então, nós vamos ter que fazer uma projeção de forças, ou decompor isso aqui nos eixos. Então, para que nós consigamos fazer isso, nós temos que saber o valor desse ângulo aqui, né? Então, como que eu calculo o ângulo alfa? Então, basta a gente usar a trigonometria básica. Então, vamos cortar isso aqui num triângulozinho retângulo, que aí fica mais fácil da gente calcular. Vamos desenhar esse triângulo retângulo aqui. Então, aqui nós temos a metade da barra, né? Então, aqui é 5 metros inteiro e esse pedacinho aqui, 2,5 metros. E nós sabemos que essa altura aqui é 5 metros. Então, qual que é esse ângulo alfa? Então, a gente pode ir lá, vou trazer aqui uma técnica mnemônica que eu chamo de SOHCAHTOA. O que é isso? A primeira letrinha aqui, ela representa seno, cosseno, tangente. O que é o seno? O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o que nós temos aqui? Nós queremos saber esse ângulo. Esse ângulo vai ser... A gente pode pegar o cateto... A gente tem, na verdade, a gente não tem a hipotenusa. Nós não temos essa dimensão. Então, nós temos o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Então, cateto oposto pelo cateto adjacente é igual a tangente desse ângulo. Então, cateto oposto dividido pelo adjacente é igual a tangente desse ângulo. Então, é 5 dividido por 2,5. Vai ser igual a 2. Então, a tangente de alfa é 2. Mas eu não quero saber o valor da tangente dele, eu quero saber o ângulo em si, né? Então, aí a gente tem que aplicar aquele conceitozinho de arco tangente. Então, a gente isola o alfa aqui e passa a tangente para o outro lado, com o menuzinho aqui, de 2. Mas se vocês usarem a calculadora de vocês, se for a Cássio, né? Então, vocês vão usar a tecla Shift, apertar tangente de 2, vocês vão obter o
ângulo, né? Esse ângulo alfazinho aqui de 63,4 graus. Então, nós já sabemos o ângulo. Então, a partir do ângulo, agora a gente consegue decompor essas forças aqui. Essa aqui, como eu tinha falado, não vai precisar porque ela está paralela. Agora, barras, como elas estão angularmente posicionadas, né, em relação aos eixos, a gente precisa decompor. Esse, como é uma figura, é uma treliça simétrica, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, aqui nós temos alfa e aqui nós temos alfa também. Então, vamos calcular quais são as forças que agem nas treliças, tá? Então, vamos para esse exemplo, para essa imagem limpa aqui. Então, eu já vou deixar o alfa aqui, vale 63,43 graus, né? Eu chamei esse nozinho aqui de A, esse nozinho aqui de B e esse nó aqui de C. Agora que começa efetivamente, pessoal, o cálculo do nosso problema, tá? Aqui nós temos as reações, né? Vou desenhar de novo aqui para... É ruim usar o PowerPoint em relação ao quadro negro, porque toda hora tem que estar refazendo a mesma coisa, né? Então, aqui é 100, aqui é 100, aqui é 100, aqui é 100. Então, esse exercício eu estou replicando aqui. 100 newtons. E aqui nós temos o nó A, o nó B e o nó C. Beleza. Então, fechamos a parte de reações de apoio, encontramos o ângulo que nós precisamos, vamos aplicar o método dos nós. Então, qual que é a dica, pessoal? Sempre pegue o nó para iniciar que tenha, no mínimo, duas incógnitas apenas, tá? Então, eu posso começar pelo nó B? Posso, né? O nó B, por exemplo, ó, ele vai ter essa barra desconhecida e essa aqui. Só que vai dar mais trabalho. Então, vamos pegar o nó A, que ele tem duas incógnitas, que seria essa barra que a gente precisa calcular, a força que está nela, e essa barra aqui. Mas, de contrapartida, nós temos duas forças aí. Então, isso facilita, tá? Então, se tiver a possibilidade de pegar um nó que tem um número de valores conhecidos, facilita. Então, vamos escolher o nó A. Então, o nó A é esse ponto aqui. Então, o que nós vamos fazer? Aplicando o método dos nós. A gente vai desenhar o nó A aqui, tá? Esse é o nó A. E vamos trazer para cá todas as forças e reações que agem nesse nó. Então, no nó A, nós temos essa força que está para cá, que vale 100 newtons. Nós temos essa força para baixo, que também vale 100 newtons, tá? E a gente tem essa barra aqui, que está conectada a esse nó, e essa outra barra. Então, a gente tem uma estratégia. Sempre nós vamos desenhar o vetor da barra, ou seja, a força que age na barra, saindo do nó, tá? Então, aqui, ó, a barra AC, ela tem um vetor que sai do nó, tá? Que a gente vai chamar de força AC, tá? Saindo do nó. E também aqui embaixo nós temos, né, essa outra barra que sai do nó, que é a força, né, FAB. Então, é sempre saindo. Então, de A para C, a gente chamou de FAC, e de A para B, eu chamei de força FAB. E nessa região aqui, né, nós temos o nosso ângulo alfa, que é de 63,43. Então, nós temos aqui 63,43 graus. Pronto. Agora, a gente tem condições de calcular o valor das forças
AB e forças AC, que é o que nós queremos, ou seja, as forças que agem nessas barras, aplicando as equações de equilíbrio também, somatória das forças em X e somatória das forças em Y. Vou trazer isso aqui para cá. Então, vou desenhar um nó aqui em cima, vamos ver se eu consigo apagar aqui. Ficou bem apertado. Vou tirar um desenho desse aqui, só um momento. Bom, eu limpei aqui para ficar fácil, né? Então, nós pegamos o nozinho A aqui. Então, tem a força FAB, perdão. A força FAC, aquela reaçãozinha de 100, e outra reação aqui de 100. E aqui o ângulo alfa. Então, o nozinho está aqui. FAB, FAC, a reação de 100 e a outra reação de 100. O ângulo alfa. Bom, agora é só calcular a somatória das forças em X e em Y. Como nós temos o FAC que tem um ângulo em relação ao eixo X e, claro, obviamente, ao eixo Y aqui, a gente vai precisar decompor ele. Então, nesse caso. Então, vamos somar. Então, vamos primeiro partir para a somatória das forças em X igual a 0. Então, o que nós temos em X? Nós temos essa força aqui, de menos 100. Nós temos o FAB, que nós não conhecemos, então vai ser menos o FAB. Sempre observe o sentido aqui, né? E utilize FAB. Aqui é positivo, né? Positivo, perdão. Então, FAB, aqui é o 0, né? Então, está no sentido positivo de X. O FAC decompõe aqui em X. Como que eu decomponho uma força, né? Então, vou um macetezinho. Se essa força projetada no eixo que eu quero, a massa, esse ângulo, a gente vai chamar de cosseno. Então, vai ser FAC cosseno de alfa. Então, como se fosse um negócio fechando aqui. Então, vai ficar mais FAC vezes o cosseno do ângulo alfa, que é 63, opa, 63. Deixa eu voltar aqui. 63,43. Tudo isso é igual a 0. Então, nós temos aqui duas incógnitas. Então, ainda não é possível resolver, né? Então, a gente vai partir para a somatória das forças em Y. Ver se a gente consegue já achar alguma incógnita aqui. Então, em Y nós temos esse 100 aqui, negativo, menos 100, e apenas essa força FAC projetada no eixo aqui. Então, se ela abre o ângulo que a gente tem aqui, então quer dizer que é o seno, tá? Então, sempre lembra disso. Então, vai ficar mais FAC vezes o seno de 63,43. Isso é igual a 0. Então, aqui nós temos condições já de calcular. Vou colocar aqui, seno de 63,43. Vou colocar o alfa aqui, só para a gente economizar espaço. Então, o ângulo alfa nosso vale 63,43. O seno desse ângulo, deixa eu ver, usando a calculadora aqui, vai dar 0,89. Então, 0,89. Então, nós já temos que aqui é 0,89. Vou passar esse 100 para lá. Então, vai ficar 0,89 FAC é igual, o 100 está negativo, vem para cá positivo. 100. 100 dividido por 0,89 vai dar um valor de 111,8.
111,80 newtons. Então, nós já sabemos o valor dessa barra aqui, ó. A FAC vale 111,8. Uma coisa que é importante lembrar, que nessa parte aqui, pessoal, quando o valor for positivo, a gente diz que a barra está sob tração. A gente não precisa inverter o sentido mais, se der negativo. Então, essa barra aqui está sob tração, porque o valor da força FAC que age sobre ela é positivo. Beleza? Então, vamos jogar aqui para calcular o FAB. Então, ficou menos 100 mais FAB. Agora, ficou aqui FAC, que é 111,8, vezes o cosseno desse ângulo. O cosseno de alfa é 0,44. Então, para a gente fazer direto, 111,80 vezes 0,44 vai dar 49,19, tá? Então, aqui deu 49,19. Se achar que está sendo muito rápido, vocês falam, pessoal, tá? Se for muito rápido. Então, nós já temos a possibilidade de isolar o FAB. Então, o FAB vai ser igual a 100 menos 49,19. Isso vai resultar em quase 50, né? Então, vai ser menos 100. Vai dar 50 aqui. 50,8. Quase 8. 50,8. Vamos aproximar aqui para 50,8 newtons. Então, quer dizer que a barra aqui de baixo, ó, também, ó, ela está com uma força de 50,8 de tração. Então, essa parte aqui está sendo tracionada também. Nós já temos os valores de duas barras. Agora só falta encontrar essa barra aqui, ó. Se nós voltarmos aqui, a barra, vamos chamar de barra BC, a gente pode calcular ela usando este nó aqui ou este nó aqui. Tá? Qualquer um dos dois vai ser útil. Tá? Vamos usar o nó B aqui por escolha. Tá? Vamos representar o nó B aqui. Então, o nó B, ele tem, aqui é o nó B. Vou usar uma caneta de outra cor. O nozinho B tem uma força, sempre lembrando que o vetor força, né, que age na barra é sempre saindo do nó. Tá? Então, aqui nós temos uma força que a gente chama de força BA. Tá? Aqui é um nozinho A. Então, a força que vai de B para A é a força BA. Nessa outra extremidade, né, do nó, nós temos a força... Força BC, tá? Força BC, sempre sendo do nó. Lembrando que nesse ponto aqui nós tínhamos uma carga de 100 newtons, né? Que é a reação de apoio aqui. Então, vamos desenhar ela aqui para cima. 100 newtons. Então, esse é o nosso nó B. Então, para ficar limpo, vou desenhar aqui, né? Melhor. Então, aqui é o nosso FBC, o nosso FBA e a nossa carguinha de reação de 100. Aqui o nosso ângulo alfa, tá? Lembrando que o seno desse ângulo aí é igual a 0,89. O cosseno desse ângulo a gente calculou também, deu 0,44. Só para não ficar calculando a mesma coisa toda hora. Porque esse ângulo aqui é igual a esse. E aí a gente segue para a mesma situação. Vamos fazer a somatória das forças em Y primeiro, né? Porque aí a gente já elimina o FBC, a gente já calcula ele. Tá? A somatória das forças em Y é igual a zero. Vocês podem começar com a somatória das forças em X, tanto faz.
tá? Mas por estratégia, eu vou começar com a somatória das forças em Y. Então, nós vamos ter 100. Essa projeção aqui vai ser seno, né? Porque está abrindo o ângulo alfa, então vai ser mais FBC vezes o seno de alfa, né? É igual a zero. Então, já facilita o cálculo. A gente não vai nem precisar calcular a somatória das forças em X, porque nós já temos o que nós precisamos, que é só essa barra aqui. Então, vai ficar 100 mais... Qual que é o seno de alfa, né? É 0,89. Então, vai ficar 0,89 FBC é igual a zero. Então, FBC, esse 100 vai para o outro lado, ele está negativo aqui, ele está positivo aqui, vem para cá negativo. E o nosso FBC vai ser igual a menos 100 dividido por 0,89. Vai resultar aí 89. Vai ficar igual, praticamente igual a outra, né? 111,8, né? A mesma coisa. 111,8 newtons, aproximadamente 112. Negativo, tá? Então, esse valor aqui é negativo. Eu vou precisar inverter o sentido ali? Não. A única diferença, nesse caso aqui, é que a gente consegue dizer que essa barra, ela está sob compressão. Compressão. Então, a barra FBC, né, ou a barra BC, ela está sob compressão, enquanto as demais estão sob tração, tá? Então, a gente terminou o exercício. Pessoal, alguma dúvida? Não, professor. Não? Tem sobreviventes ainda aí? Ô, professor. Oi. O senhor fez o link do grupo, tá onde? Vocês que tem que me pedir. Pede para mim no WhatsApp, manda um oi para mim, professor, manda o link do grupo de receios materiais. Aí eu mando para você entra. Beleza? O meu contato tá aqui, ó, no chat da reunião. Tá bom? Eu estou usando o computador, acho que eu não consigo abrir o chat aqui. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela do Teams, aí você já olha. Aqui, ó. Tá, deixa eu anotar aqui. 996 14 11:37. Beleza. Obrigado, senhor. Beleza? Então tá. Pessoal, eu vou deixar agora vocês trabalharem. Então, esse aqui é o exercício que vocês vão praticar, tá? Então, vocês vão... Vou deixar... Esse exercício, ele não tá no AVA. Eu vou postar ele no AVA ainda, mas esse vocês precisam fazer para praticar. É bem idêntico ao outro. Então, vocês vão praticar calculando essa treliça. Então, quem está usando o computador pode tirar um print e já faz, tranquilo, no caderno. Então, esse é para praticar. E este aqui é um exercício que vale ponto. Vale 250 pontos. Tanto o exercício anterior quanto este, eu vou resolver com vocês depois. Mas este aqui só vai ser... Esse exercício aqui só vai ser aceito se vocês enviarem até a semana que vem, na aula da semana que vem, antes do início da aula. Como que eu envio, professor, esse exercício resolvido para vocês? Vocês vão lá no AVA, na seção 1.1. Vocês vão encontrar esse exercício lá em um campo onde vocês vão anexar a resolução de vocês. Tá? Então, vocês vão resolver no caderno. Use o aplicativo Scan, baixe ele no celular de vocês
essas fotos automaticamente já vão se converter em um arquivo em PDF único, tá? E vocês salvam esse arquivo e anexam lá para mim, tá? O grupo serve para quê? Ao longo da semana, do tempo que vocês tiverem, vocês podem mandar as dúvidas lá no grupo. Então, pode gravar um áudio, não precisa digitar não. Falar, professor, eu não estou conseguindo entender como que eu vou calcular a reação de apoio aqui, que tipo de apoio é esse, tá? Do exercício. E aí a gente vai construindo, tá? As resoluções ao longo da semana. Só que este aqui eu só vou aceitar quando enviado antes da aula que vem. Tá bom? Professor, tem como postar esse PowerPoint aí no grupo? Eu posto no grupo também. Tá. Então tá, pessoal. Se não tiver mais alguma dúvida por enquanto, a gente encerra aqui e aguardo as sugestões e dúvidas de vocês lá no grupo também. Tá bom? Professor, Oi. já pode voltar no exercício que é pra gente fazer treino agora? Oi? O senhor pode voltar no exercício que é pra gente treinar? Esse aí. Esses dois apoios, eles são diferentes, certo? Não, são dois apoios fixos. Os dois são fixos. A única diferença é que esse aqui ele está nessa posição e esse aqui está lateralmente. Tá? Um é uma vista lateral e outro está no plano da figura, tá? Mas então pode entender como sendo dois fixos. Então tá, então. Beleza? Então, bons estudos aí, pessoal. Aproveita que assim, geralmente eu sempre encerro a aula um pouquinho antes para que vocês consigam aproveitar esse tempo para fazer. Eu sei que em casa é complicado tudo, mas tem que criar essa rotina, senão não vai pegar os conteúdos da disciplina. E aproveita o grupo lá, pessoal. Eu vou estar disponível até às 9h55 para dúvidas lá no grupo, que é o nosso horário de aula, tá? Aí durante a semana vocês podem tirar dúvida no horário comercial, normal, tá bom? Então tá, beleza, pessoal. Quem vai criar o grupo aí? Eu que vou criar o grupo, tá? Você já pode mandar o oi lá para mim que eu já vou criar o grupo agora, beleza? Beleza.